A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Treinamento Barak. Se você ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Crianças em Campinas, atuo há mais de 20 anos no Ministério Infantil. Esse é o nosso curso ensinando crianças em classes mistas na igreja local. Esse é o módulo 2, se você ainda não assistiu o módulo 1, assista o módulo 1. E esse é o módulo 2, nós vamos falar sobre o papel do professor na classe mista. O objetivo dessa aula é entender o teu papel, aquilo que eu devo fazer como um professor de classe mista. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. No final, deixa o teu comentário se gostou ou não gostou dessa aula. Deixa o teu like ou dislike, mas faça o nosso canal relevante. Nós vamos conversar um pouquinho nesse módulo 2. A proposta é fazer com que o professor de classe mista compreenda o seu papel. Eu trabalhei muitos anos em igrejas grandes como coordenador da Escola Bíblica Dominical e da Escola Bíblica Infantil, e muitas vezes dentro do Ministério Infantil, algo tão básico, nós vimos que os professores que ali estavam não compreendiam qual é o seu papel dentro do Ministério Infantil e principalmente dentro de uma classe mista. Então nós queremos te ajudar, você a ter uma visão ampla daquilo que você vai fazer, daquilo que Deus te chamou para fazer com as crianças na classe mista, para se trabalhar com ela. Então nós queremos te ajudar a compreender melhor qual é o teu papel como professor de classe mista. Primeira coisa que eu preciso entender, qual é a função de uma classe mista? Dentro de muitas igrejas, infelizmente, a classe mista é encarada primeiro como um lugar para as crianças não perturbar o culto do adulto. Então, muitas vezes, o professor de classe mista, ele acha que ali é um lugar só para as crianças não perturbar os adultos, e eu já vi, infelizmente, muita classe mista em culto paralelo, cujo objetivo é brincar. E isso não é o objetivo da classe mista. Já vi em muitas igrejas, o lugar do ensaio, em vez de se ter um culto infantil, em vez de fazer um trabalho de ensinamento para as crianças, se faz um ensaio com as crianças e muitas vezes as crianças vão ali só para passar tempo mesmo. Então, primeira coisa que você, professor de classe mista, você que está trabalhando com esse grupo de crianças, precisa entender qual é o papel de uma classe mista. Primeira coisa, o primeiro papel de uma classe mista é estimular a aprendizagem e o crescimento espiritual das crianças. Então, dentro de uma classe de sala mista, nós vamos trabalhar para que as nossas crianças tenham crescimento espiritual. E importante dentro do Ministério Infantil é dizer que crescimento espiritual não é saber história bíblica. Muitas pessoas estão achando que o importante é só conhecer histórias da Bíblia. Crescimento espiritual é ter vida com Deus na prática. A criança precisa ser motivada a praticar aquilo que ela aprendeu na casa, na escola, na convivência com os amigos. Então, só tem o crescimento espiritual quando a criança passa a praticar aquilo que a palavra de Deus ensina. Então, a classe mista não é só para passar tempo, mas para trabalhar o crescimento espiritual das crianças. Outra coisa importante, buscar adaptar o ensino às necessidades do aluno. Então, eu vou trabalhar as necessidades do meu aluno. Muitos dos meus alunos estão tendo dificuldade de comportamento na família, dentro de casa. Eu vou trazer ensinamentos que vão reforçar esse convívio na família. De repente, os pais vão conversar com você e dizer, olha, os meninos estão com dificuldade na escola, no comportamento da escola. Eu vou trazer ensinos na palavra de Deus que vão fortalecer esse comportamento na escola. Então, eu vou trabalhar as necessidades do meu aluno. Então, isso é muito importante. O que o meu aluno precisa aprender? Qual é a realidade de família que ele vive? Vou trazer ensinamentos conforme a necessidade do meu aluno. Outra coisa importante, incentivar, a classe mista vai incentivar a colaboração dos alunos. Então, os alunos dentro de uma sala mista, ele precisa entender os maiores, que os pequenos precisam de ajuda. E você vai trabalhar esse espírito de colaboração, um ajudando o outro, um praticando o amor ao próximo e ajudando ao outro a se desenvolver.
Então, a classe mista, o objetivo é trabalhar a colaboração mútua dos alunos. Outra coisa importante, incentivar a socialização. Então, ensinar os alunos a conviver harmonicamente uns com os outros. Nós precisamos mostrar aos nossos alunos que o mundo adulto, todo mundo não é igual, não pensa da maneira igual, não tem os mesmos desejos, e nós precisamos, como adulto, aprender a conviver em sociedade. Então, dentro da sala mista, você vai ensinar a socialização, os seus alunos a conviver com pessoas diferentes, com idades diferentes, com interesses diferentes e viver de uma maneira harmônica. Outra coisa importante, reforçar valores. Então, dentro da sala mista, você vai reforçar valores, principalmente os valores cristãos que estão sendo perdidos, que estão sendo substituídos por muitas coisas que não são. Então, a classe mista é para isso também. Então, é muito importante entendermos, classe mista não é uma creche para que as crianças não perturbem o culto. Classe mista é para o conhecimento espiritual, para o crescimento espiritual das crianças, para que eles aprendam a conviver umas com as outras, para que eles pratiquem os valores cristãos, para que eles sejam moldados e aperfeiçoados, para que sejam homens e mulheres de Deus no futuro. Para isso serve a classe mista. Então, toda vez, meu irmão, minha irmã, que você assumir a classe mista da tua igreja, pense nisso. Pense que as crianças ali estão para serem trabalhadas. Então, isso é muito importante. Ponto 2. Papel do professor de ministério infantil dentro de uma classe mista. Pastor, qual é o meu papel? Deus me chamou para ser professor de classe mista. Para que Deus me chamou? Qual é o objetivo do meu chamado? Então eu preciso entender, primeiro, o papel do professor, preparar aulas inclusivas. Muito importante dentro do ministério infantil, uma das coisas, infelizmente, que acontece muito, falta de preparo de aula. Não adianta pegar a revista meia hora antes, uma hora antes do ensino, ou pegar o roteiro de ensino e dar uma lida superficial. Você precisa investir tempo, você precisa buscar recursos, você precisa preparar as aulas. O principal papel do professor é preparar aulas para uma sala normal, e numa sala mista é preparar aulas inclusivas. O que é uma aula inclusiva? O conteúdo é o mesmo, mas eu vou variar a maneira que eu vou ensinar, eu vou variar os recursos que eu vou usar para que eu possa alcançar todas as crianças, desde os pequenos até os maiores. Então eu vou preparar aulas inclusivas que vão atingir todas as crianças, trabalhar os interesses de todas as crianças. Pastor, isso não é fácil. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, você precisa ter convicção do teu chamado e gastar tempo no preparo da aula. Então, você vai preparar aulas inclusivas. Segunda coisa, ser flexível. O que quer dizer isso? Muitas vezes eu preciso entender que os tempos de aprendizagem é diferente. Talvez a compreensão daquilo que eu estou passando, até para crianças da mesma idade, é difícil. Às vezes o tempo de aprendizagem de um é diferente do outro. Então o professor tem de ser flexível. Muitas vezes eu vou planejar uma aula e vou dizer, olha, nesse culto infantil ou nessa aula eu vou dar essa aula. Mas de repente eu vou ver que os alunos tiveram dificuldades e às vezes eu vou ter de dividir a aula em 2 partes, em 3 partes. Para quê, pastor? Para que as crianças aprendam melhor. Então você precisa ser flexível. Então entender que muitas vezes o tempo de aprendizagem da criança é diferente umas das outras. E se elas estão ali, não só para você passar conteúdo, mas realmente para que elas entendam aquilo que está sendo ensinado e pratiquem realmente. Então você vai precisar de flexibilidade. Outra coisa importante, orientação espiritual, é função do professor de ministério infantil, de quem trabalha com crianças, orientar espiritualmente essas crianças. Então, ensinar às crianças verdades bíblicas, esclarecer as suas dúvidas, ajudá-las a praticar aquilo que aprendeu. Então, essa orientação espiritual é muito importante para o professor de classe mista.
Lembrando sempre, meu irmão, minha irmã, nós somos evangelistas de criança. Pastor, o que quer dizer isso? Que a criança ainda não se decidiu por Cristo. E se eu não fizer um bom trabalho, eu posso perder essa alma. Então eu vou trabalhar para que elas conheçam Jesus, conduzi-las a Cristo. O teu papel, o meu papel é apontar para a cruz e dizer para ela: você é um pecador, você precisa de Jesus. Então nós vamos conduzir as crianças a Cristo. E por fim, cuidado. Uma coisa muito importante dentro do ministério infantil é o cuidado daquele que está trabalhando com crianças. Olhar para a criança e ver que às vezes um comportamento difícil é o sinal que ela está num momento difícil na família. É olhar para a criança e ver alguma necessidade que precisa ser suprida. Então eu digo para você, meu irmão, para você, minha irmã, nós somos chamados para acolher essas crianças, para cuidar dessas crianças dentro da sala mista, dentro da classe mista. Então nós vamos trabalhar com elas. Então isso é importante. Pastor, eu sou um professor de classe mista, Deus me chamou para isso, para trabalhar com esse grupo de crianças com idades diferentes. Quais são os conhecimentos que eu preciso ter para ser um professor de classe mista? Primeiro conhecimento, conhecimento bíblico e teológico. Nós precisamos nos lembrar que o nosso livro de regras, que o nosso livro de comportamento, tudo que nós fazemos tem de estar baseado na palavra de Deus. Então eu preciso ter conhecimento bíblico, investir tempo em ler a Bíblia, estudar a Bíblia, compreender a Bíblia, conhecimento teológico, ver bases bíblicas para tudo aquilo que nós fazemos e praticamos dentro do ministério infantil. Então, o primeiro conhecimento que você precisa investir na tua vida como professor de classe mista, conhecimento bíblico e teológico. Segundo conhecimento, necessidade espirituais das crianças. O que minhas crianças precisam aprender? Primeiro, que elas precisam compreender que são pecadoras e precisam reconhecer Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Outra coisa, praticar o que a Bíblia ensina. Então, praticar a leitura da Bíblia fora da sala de aula, ter momentos de oração, frequentar os cultos. Então, tudo isso eu vou trabalhar as necessidades espirituais das crianças. Então, entender as necessidades e trabalhar para supri-las. Outra coisa, compreender, então, conhecimento sobre comportamento por faixa etária. Então, como é que as crianças se comportam em idades diferentes, o que são atrativos para essas crianças? Eu digo que o professor de ministério infantil, quem trabalha no ministério infantil, tem de ser especialista em crianças, conhecer o melhor para oferecer o melhor para as crianças. Por fim, técnicas de ensino. Pastor, eu não tive a oportunidade de fazer uma faculdade pedagógica, eu não tive a oportunidade de estudar pedagogia. Meu irmão, tem muito recurso para você estudar. Invista tempo, pelo menos uma vez por semana, entender o que é a aula, como se prepara uma boa aula, o que eu posso trazer dentro da aula para enriquecer, como é que eu ensino crianças maiores, como é que eu ensino crianças menores. Então esse conhecimento vai te ajudar muito no ministério com as crianças dentro da classe mista. Outra coisa importante, conhecer a arte de contar histórias. Então, saber contar uma história, saber ministrar uma história para as crianças é muito importante para quem trabalha no ministério infantil. Então, todos esses conhecimentos, todas essas áreas de conhecimento estão lá na tua apostila. Marca na tua apostila: olha, eu preciso aprender mais isso, eu preciso aprender mais daquilo. Isso daqui vai me ajudar bastante. Eu, irmãos, estou há mais de 20 anos no Ministério Infantil e gasto muito tempo da minha vida estudando como fazer o melhor com as crianças. Então, tudo isso é muito importante para você, então ter essa compreensão. E por fim, nós vamos falar agora sobre as responsabilidades do professor do Ministério Infantil de classe mista. Quais são os nossos compromissos? Quais são as nossas responsabilidades? Primeiro, preparar aulas inclusivas. O conteúdo é o mesmo, mas maneiras diferentes de ensinar para que atinjamos todas as crianças, desde os pequenos até os maiores. Então, trabalhar com aulas inclusivas. Outra coisa, trazer atividades diferenciadas.
Não se engane que a mesma atividade vai ajudar todas as crianças. Você vai trazer atividades diferenciadas. Isso vai custar tempo, isso vai custar dedicação, mas eu te digo, vai ser muito compensador ver o que Deus vai fazer na vida das tuas crianças. Outra coisa, garantir a ordem e a disciplina na sala de aula. Você, meu irmão, você, minha irmã, é autoridade dentro de sala de aula. Então, você deve trabalhar, como a Bíblia diz, tudo com ordem e decência. Então, a disciplina e a ordem dentro da sala de aula é responsabilidade do professor. Não é do líder do ministério infantil, não é do pastor da igreja, mas você, naquele momento, é a autoridade, tem de trabalhar isso. Outra coisa, motivar os teus alunos à prática daquilo que foi ensinado. Toda vez que eu ensinar algo, você pode propor uma atividade prática. Olha, vamos falar de amor ao próximo. Vamos arrecadar roupas no inverno para aqueles que não têm roupas. Vamos arrecadar alimentos, vamos fazer visita para quem está doente. Então você vai motivar os teus alunos à prática daquilo que foi ensinado. Outra coisa, avaliar o conhecimento. Então, fazer avaliação se realmente os alunos estão aprendendo, se realmente estão praticando aquilo que está sendo ensinado. E, por fim, fazer o acolhimento das suas crianças. Então, muitas crianças dentro do Ministério Infantil, às vezes estão vivendo um momento difícil na família, às vezes estão vivendo insegurança dentro da escola, sofrendo bullying. Você vai fazer todo esse acolhimento. Ficou alguma dúvida? WhatsApp 19 98 235 2607. Se você está assistindo essa aula e ainda não se inscreveu no nosso curso, aqui embaixo está todo descritivo para você fazer isso. Ou entre em contato conosco, WhatsApp 19 98 235 2607. Centro de Treinamento Barak, abençoando a tua vida através do conhecimento. Deixa o teu gostei, não gostei, coloca um comentário de como essa aula abençoa a tua vida. Convide outros para participar desse curso. Fique na paz do Senhor. Amém.